Olá, criptomaníacos! Perdendo dinheiro com criptomoedas? Então esse vídeo aqui é para você. Em 2008, tivemos a crise imobiliária nos Estados Unidos que respingou ao redor do mundo. Vários bancos entraram em processo de falência e tiveram que ser resgatados pelos governos. E quem pagou por isso fomos nós. Esse foi o grande incentivo para a criação do Bitcoin. O problema é que a mesma coisa parece estar acontecendo agora, só que com a China, já que uma grande incorporadora está entrando também em processo de falência. E se esse for o caso, por que o preço do Bitcoin e das criptomoedas está caindo nesse momento? É sobre isso que vamos falar logo após a vinheta. Essa queda no mercado já me deixa para baixo, então colabore deixando o seu like, que funciona inclusive para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Então, não esquece. Vamos começar aqui com essa notícia do Valor Invest. Crise com chinesa Evergrande causa temor global e Ibovespa afunda mais de 2%. As dificuldades enfrentadas pela segunda maior incorporadora da China, a Evergrande, e a chance de contágio para outras empresas fazem os investidores fugirem de riscos no mundo todo. E como vocês sabem, o mercado equivocadamente ainda considera o Bitcoin como um ativo de risco. Então, na hora que eles fogem do risco, fogem das ações, eles fogem também das criptomoedas. E é por isso que está tudo caindo ao redor do mundo. Falando em queda, vocês estão vendo o que está acontecendo com a Evergrande, uma gigantesca construtora chinesa, né? O mercado imobiliário da China é muito dependente dessa empresa. Vários bancos devem estar ligados, né, financiando essa empresa, e uma queda de uma empresa desse tamanho pode gerar ali uma contaminação com a quebra de vários bancos, inclusive em outros países, né? E aqui a gente tem isso aqui que aconteceu recentemente, né? Os prédios da Evergrande nunca foram utilizados, estão sendo demolidos. 15 prédios aqui no caso foram demolidos ao mesmo tempo porque não tinha ninguém utilizando, né? Eles não terminaram a construção desse prédio, não está vendendo. É aquilo que a gente fala, né? A ideia de que um planejamento central funciona. Então vai lá o governo chinês e ele sabe melhor do que você o que fazer com o seu dinheiro, quando na verdade isso não existe. E o mais engraçado é que eles falam que o Bitcoin é que gasta energia à toa. Quanto de energia foi gasta na construção de 15 prédios aqui que não serviram para nada e agora foram demolidos? Isso eles não contabilizam, né? Essa energia aqui, super limpa, né? Super legal você construir tudo isso e depois jogar no lixo. É o Bitcoin que é o poluente, o Bitcoin que é o causador de problemas. E o que a gente está vendo aqui lembra muito aquilo que foi mostrado no filme A Grande Aposta, a crise de 2008, a crise da bolha imobiliária americana. Então, o mesmo processo que a gente está vendo na China aconteceu lá em 2008 e foi o que gerou toda aquela quebra-quebra, Lehman Brothers, vários bancos entrando em processo de falência. E como explicam aqui no site, em 2008 a bolha imobiliária dos Estados Unidos estourou e quase destruiu o sistema bancário da maior potência mundial. Devido ao peso que os Estados Unidos exercem na economia global, a crise ultrapassou o continente e levou outros tantos países ao colapso. Muitos naquele ano se questionaram como ninguém conseguiu prever, né? Realmente era uma coisa imprevisível. Michael Burry, que no filme é esse ator aqui, né, foi o único que conseguiu prever e dessa forma ele se protegeu. Quanto ao restante da população, o que a gente viu é que a população pagou a conta da crise de 2008 e banqueiros escaparam da justiça. O nosso dinheiro foi usado para resgatar grandes bancos, grandes empresas, pessoas que já eram bilionárias, milionárias, ganharam dinheiro do governo e esse dinheiro veio da onde? Veio dos mais pobres. Então, é aquela tradicional transferência de renda que o Estado sabe fazer, né? Que tirar dinheiro de pobre e dar para os ricos. Isso revoltou muita gente, inclusive o nosso Satoshi Nakamoto, que teve isso aqui como estopim para o lançamento do Bitcoin no mesmo ano de 2008. Então o Bitcoin nasceu como uma forma de a gente se proteger contra isso aqui. Se você tem Bitcoin, não tem como o governo tirar o seu Bitcoin para dar na mão de um banqueiro ou de um grande empresário bilionário. O seu dinheiro continua com você. E a pergunta é,
Então por que o preço do Bitcoin está caindo, já que o que a gente está vendo é parecido com o que estava acontecendo lá em 2008? Bom, as pessoas ainda são ignorantes, elas estão repetindo o mesmo erro. Como vocês viram ali, a pergunta é: como ninguém conseguiu enxergar isso? E mesmo acontecendo lá atrás e acontecendo agora, as pessoas continuam não enxergando o óbvio. Elas não percebem que, fazendo as mesmas coisas, elas vão ter o mesmo resultado. Então, se tem lá um governo central que decide como gastar o nosso dinheiro, esses problemas vão continuar acontecendo. As mesmas crises vão aparecer de tempos em tempos, de 10 em 10, de 15 em 15 anos, como é o padrão atual. E se o mercado ainda não enxerga o Bitcoin como solucionador desse problema, a tendência é que o preço do Bitcoin caia no curto prazo, junto com o preço de ações e de outros ativos do mercado. No longo prazo, a gente sabe que o preço do Bitcoin tende a crescer, tende a continuar subindo, enquanto o resto tende a cair. Então, esse é um problema de curto prazo. Mas você também está preocupado com o curto prazo e com razão, né? Eu sei que é difícil você segurar a onda quando você vê o preço do Bitcoin desabando no mercado. A primeira reação é: vou vender isso aqui para tentar perder menos. Mas será que é a melhor opção? É isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Eu vou começar analisando o gráfico do S&P 500, né? A Bolsa de Valores dos Estados Unidos, para vocês notarem o seguinte. Olha a linha de tendência na cor amarela, que vinha desde maio de 2021 e sempre encostava na linha, subia, encostava nela, subia, encostava. Estão vendo? Uma linha de tendência bem longa aqui, né, que acaba de ser rompida. Notem aqui em cima, né, como houve esse rompimento e o desabamento do preço lá no mercado americano. Isso aqui, como vocês sabem, indica que acabou a farra da Bolsa Americana. A tendência agora é o preço continuar caindo, né, com a passagem do tempo, e isso afeta as bolsas mundiais. As outras bolsas devem seguir esse padrão de queda agora nas próximas semanas e nos próximos meses. E com isso, muita gente também está falando que o Bitcoin vai seguir o mesmo movimento, né? Já que existe uma grande correlação entre as ações lá na Bolsa Americana e também o Bitcoin. Os dois são enxergados como ativos de risco. Ah, então é para eu sair vendendo? É o que a gente vai tentar descobrir hoje. Olhando por uma perspectiva mais macro, todos os ciclos de alta, então a gente tem aqui 2013, 2017 e 2021, a gente nota similaridades. Estamos num movimento muito parecido. Olha aqui o ano de 2021, esse último aqui. A gente teve esse círculo verde mostrando o momento da alta histórica, lá nos 65 mil, praticamente, né? 65 mil dólares. A partir daí o preço começou a recuar e encontrou um fundo depois da alta histórica em julho, que é esse círculo vermelho aqui. Ele bateu exatamente no 1.272 da Fibonacci logarítmica, tá? Então pegou aqui e a partir daí voltou a subir. Esse círculo amarelo mostra o momento atual que a gente está, onde acontece uma consolidação. O preço lateraliza antes de uma subida. E por que eu estou falando antes de uma subida? Porque foi o que aconteceu nos ciclos anteriores. 2017, como vocês estão vendo, olha lá, encontra uma alta histórica lá nos 3 mil dólares, a partir daí começa a cair, encontra um fundo onde? No círculo vermelho, exatamente no mês de julho e também na 1272 da Fibonacci. A partir daí começa a subir e entra aqui nesse círculo amarelo, que é onde a gente está nesse momento, né? Onde o preço lateraliza e na sequência o que vem? Vem aquela puxada, né? O preço sobe com muita força. E 2013 foi diferente? Não. Mesma coisa, encontra uma alta histórica nesse ponto aqui, a partir daí o preço desaba e cai, né? Encontra o seu fundo em julho, esse círculo vermelho, novamente julho, né? 1272 da Fibonacci. A partir daí começa a subir, entra nessa fase de lateralização, que é onde a gente estaria nesse momento, né? E depois de um tempo, ó, notem, tem quedas fortes aqui, como aconteceu também em setembro, lá em 2013. Olha só, uma queda violenta em setembro e logo depois dessa queda o preço dispara e encontra uma nova alta histórica. Exatamente o mesmo movimento em 2013, 2017 e 2021. E também no RSI. Se vocês olharem o RSI dos 3 ciclos está exatamente igual. Mas uma coisa é importante, notem que nos ciclos anteriores, as quedas que a gente teve ao longo dessa lateralização aqui, que não é muito lateralização, né? Mas quando você olha de longe parece uma lateralização,
nunca chegou tão baixo quanto o valor de julho, né? Ela cai, mas não cai tanto, ó. Cai aqui em setembro também, ó, mas não cai tanto a ponto de atingir o preço de julho. E qual foi o preço de julho agora em 2021? Foi aquele fundo do poço ali nos 29 mil dólares. Portanto, a gente tem aqui uma indicação de que esta queda agora ela pode ser violenta, mas ela não pode retornar até os 29 mil dólares, porque isso não aconteceu nos ciclos anteriores. Seria algo muito estranho, tá? E suspeito também, indicando talvez que o ciclo de alta tenha terminado. Então, até onde poderia ir essa queda atual, mantendo esse padrão que a gente viu nos ciclos anteriores? Bom, abrindo esse gráfico aqui, fica claro para vocês que este movimento atual está igualzinho ao movimento que a gente teve no início do ano, tá? Parece uma versão reduzida do que a gente teve lá de janeiro até maio. Tem aqui a numeração para vocês, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, quando rompeu aqui esse zero aqui da Fibonacci, recuou até esse ponto 10 aqui embaixo. Olha aqui, aí subiu, né? E voltamos a fazer o mesmo movimento. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Essa última alta que a gente teve, na hora que pegou no 0,618 da Fibonacci, exatamente como o ponto 9 lá do início do ano, o que aconteceu? Desabou. E está desabando até onde? Aí que é a questão. Se a gente rompe esse zero aqui da Fibonacci, que está nos 42.500 dólares, a tendência é completar esse movimento 10. Onde é que está a linha 10? Exatamente no ponto 2, marcado nos 38.266 dólares. Mas se vocês notarem o ponto 10 lá do início do ano, ele chega nesse ponto e até vai um pouquinho mais fundo, encostando nessa linha de tendência que passa aqui. Portanto, provavelmente esse preço recuaria até os 37 mil dólares. E que linha de tendência é essa que passa aqui embaixo? Bom, é essa linha amarela que vocês estão vendo aqui no meu gráfico, tá? E que marca o ponto do nosso fundo do poço lá em março de 2020, quando o preço atingiu aqui uma mínima de 3.800 dólares, né? Mas ela fechou o dia a 4.800 e também, ó, outros pontos aqui como em outubro de 2020 e também aqui o nosso fundo em julho, tá? Aquele fundo dos 29 mil dólares. Se você marca todos esses pontos, vocês percebem que essa linha de tendência, ela também está aqui nos 37 mil dólares. E não só isso, como essa outra linha que marca os topos que a gente teve, o topo lá de 65 mil dólares, depois esse segundo topo aqui no início de maio, ela também vai dar exatamente na mesma posição, nos 37 mil dólares. E por que isso é relevante? Porque esse aqui seria o nosso X, como vocês estão vendo na tela, né? É o alvo que a gente tem, onde ainda seria aceitável o preço recuar e continuar subindo a partir daqui. Esse rompimento aqui faz com que a tendência se torne negativa, levando o preço até esse ponto aqui dos 29 mil dólares mais uma vez, o que é extremamente arriscado e nunca aconteceu na história, como eu acabei de mostrar para vocês nos gráficos anteriores. A gente costuma ter essa queda, mas ela para num ponto acima do fundo do poço, né? Acima do caso aqui dos 29 mil dólares. E esse ponto, para mim, seria esses 37 mil dólares. Aqui é o nosso limite gráfico, tá? Pelas duas linhas de tendência que eu tracei aqui para vocês. Portanto, o que eu estou falando aqui é que no limite poderia acontecer um recuo de preço até esse ponto aqui, né? Até esta linha de tendência, e a partir daqui o preço voltar a subir com tudo, tá? Com muita força. Será que foi o que aconteceu no passado? Vamos voltar aqui, tá? Eu tracei linhas aqui mais ou menos traçadas só para mostrar o que eu estou falando. Isso aqui foi 2017, tá? A alta de 2017. Esse é o ponto da alta histórica no momento lá, né? Foi 3 mil dólares aqui em junho de 2017. A partir daqui o preço desaba, olha só, encontrando topos nessa linha de tendência, né? Ele desaba. Quando ele volta, rompe essa linha de tendência, depois ele retorna para ela para fazê-la de suporte nesse ponto aqui no dia 26 de julho. A partir daqui, o preço dispara. Exatamente o que eu estou falando para vocês agora, né?
em 2021. Vamos voltar para 2013 para ver se também temos algo parecido. Aqui em 2013, a gente chega a ter um rompimento, né, dessa linha de tendência nesse ponto aqui, ó, o preço dispara muito acima desse ponto e depois retorna e aí sim começa a usar ela como topo, né, como você pode notar aqui várias vezes. Acontece um rompimento, depois o preço dispara, mas ele volta para essa linha de tendência na cor amarela antes de disparar absurdamente para uma nova alta histórica. Então, só para mostrar para vocês que sim, existe essa tendência de romper uma linha de tendência e depois voltar para ela como suporte, que é o que eu estou prevendo aqui no caso para 2021, né? No caso do nosso limite máximo que eu estou passando para vocês, repetindo a história, seria justamente esse recuo aqui encostando nessa linha de tendência, né? Então, ó, os topos encostando nela, rompeu aqui em agosto, subiu e aí voltaria para fazer ela como suporte nesse ponto aqui e depois dispararia. Que inclusive esse ponto aqui, como eu falei para vocês, é o mesmo suporte que a gente tem nessa linha de tendência que vem desde o fundo do poço lá de março de 2020, tá? Isso aqui seriam os 38, 37 mil dólares no máximo. Trazendo de volta para vocês aqui as minhas resistências e suportes no gráfico, vocês percebem uma coisa. Aqui está uma seta, né, que marcava a resistência máxima aqui da minha faixa rosa. Notem que foi exatamente onde pegou, né? O preço pegou aqui e começou a recuar. Eu falei para vocês o seguinte, se rompesse aqui a parte de baixo desse caixote rosa, a tendência seria buscar esse caixote amarelo aqui, suporte aqui embaixo, tá? E o preço realmente veio e até passou, como vocês estão vendo, né? O limite do meu caixote amarelo estava no 43.850 e o preço recuou aqui até os 42.500, tá? Só que olha só que legal, o preço voltou a subir e tá com cara de que vai voltar para dentro desse caixote, o que não seria diferente desse momento aqui de agosto. Olha só, tá vendo? Várias vezes o preço encontrou suporte exatamente no fundo desse caixote amarelo aqui, tá? Então estaria exatamente o mesmo movimento aqui de trás, como aconteceu em outras vezes. Inclusive você vê o pavio, né? O pavio também vindo bem mais baixo aqui, como está acontecendo no momento atual. Agora, a gente vê que existe um suporte muito mais forte aqui na região dos 42 mil dólares, que é essa linha branca aqui no meu gráfico, que era o topo que a gente teve aqui no final de julho e também, como vocês podem notar, o topo que a gente teve lá em janeiro desse ano, tá? Então era essa resistência e depois serviu esse mesmo ponto, né, como suporte aqui em fevereiro. E outra linha que vocês observam aqui é essa linha rosa que está passando aqui, ó, exatamente no mesmo ponto da minha linha branca, ou seja, muito próximo aos 42 mil dólares. E o que é essa linha rosa? Ela é o EMA 200. Eu não sei se vocês lembram do EMA 200 do gráfico diário, mas eu tinha trazido lá atrás falando sobre uma possível armadilha, porque dos ciclos anteriores, o que a gente viu, né, no fim do ciclo era o seguinte, o preço caía para baixo do EMA 200, como aconteceu aqui em maio, né? Depois ele voltava para cima dessa linha rosa, para cima do EMA 200, mas era uma subida falsa. Logo na sequência ele voltava para baixo da linha rosa, do EMA 200, e afundava muito mais fundo do que esse fundo aqui que a gente teve dos 29 mil dólares, por exemplo, né? Lá para baixo, sei lá, 20 mil, 15 mil, a gente não sabe. E eu meio que descartei essa armadilha na hora que o preço superou os 42 mil dólares. Mas agora a gente está perigosamente voltando para esse ponto. E se a gente voltar lá nos ciclos anteriores, o que vocês vão notar, está aqui a armadilha, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é o ciclo de 2017, né? Olha, depois que acaba o ciclo, o preço, a alta histórica está aqui, 20 mil dólares. Acaba o ciclo, o preço cai para baixo do EMA 200, como vocês estão vendo, volta a subir. Opa, então quer dizer que não é o fim do ciclo, né? Vamos continuar subindo. Não, era uma armadilha e aí o preço desaba de vez e a gente vai parar lá nos 3 mil dólares, como vocês sabem, né? E lá em 2013, mesma coisa também. Olha aqui, ó, fim do ciclo, como vocês estão vendo aqui, preço bateu lá nos 1.200 dólares, ele cai para baixo do EMA 200, volta a subir para cima dele, como vocês estão vendo aqui, aí todo mundo, opa, então quer dizer que não acabou o ciclo de alta. Não, era uma armadilha, e aí depois ele volta para baixo do EMA 200 e afunda de vez.
Então, Guilherme, quer dizer que se a gente for para baixo da linha rosa, significa que a gente foi enganado, caímos na armadilha novamente? Não necessariamente, tá? Se for uma coisa rápida, como vocês podem ver nesses momentos aqui do ciclo de 2013, não significa. Notem em 2013, o preço cai para baixo do EMA 200 no ciclo de alta, ele volta a subir. Em setembro também aqui, né, na verdade, dia 1º de outubro, ele dá mais uma vez uma queda abaixo da linha rosa, mas é uma queda muito rápida. É uma queda aqui que volta no mesmo dia, né? Ele fecha acima da linha rosa. Então, não chega a fechar abaixo dela por uma segunda vez. Mas essa queda acontece. Então, depende muito da velocidade que a gente vai ter com relação a uma possível queda para baixo do EMA 200 no gráfico diário, tá? E como eu disse, se essa queda acontecer até esse X aqui dos 37 mil dólares e voltar, eu ainda estaria ok, tá? Seria o meu limite, como eu falei para vocês. Cair abaixo desse X aqui, né? Abaixo dessa faixa dos 37 mil dólares, ficaria muito estranho, podendo aí levar a gente de volta a esse patamar dos 29 mil dólares, 30 mil dólares, o que nunca aconteceu nos ciclos anteriores. Mas é bom ter em mente que o Bitcoin gosta de pregar essas peças aqui justamente para afastar os mãos de alface, né? As baleias acabam acumulando muito Bitcoin justamente com esse tipo de movimentação aqui. E na hora que você vende o Bitcoin aqui nesse medo de perder dinheiro, você não aproveita depois o pump que vem na sequência, que é sempre violentíssimo, tá? Se a gente ainda está num ciclo de alta, o próximo pump vai ser muito violento. Eu não duvido que a gente tenha velas aí de 5 mil dólares dentro de um mesmo dia, tá? 5 a 10 mil dólares dentro de um mesmo dia, o que vai ser surreal. Então, se você está fora do mercado, você não consegue entrar a tempo de pegar essa alta e aí já era, né? Você fala, fiquei fora do mercado, fazer o quê? E falando sobre isso, eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui, que é o Stock to Flow Model, e essa aqui é uma postagem do Bit Harrington. O que ele fala nessa postagem é o seguinte, vocês têm aqui o gráfico, né, o Stock to Flow, esse aqui é o preço do Bitcoin, essa linha colorida é o preço do Bitcoin, e em cada ciclo nós temos aqui uma linha que serve de resistência e suporte. E por que ela é interessante? Vamos começar aqui pelo ciclo de 2013. Então, 200 dólares era essa linha. O preço bateu em 200 dólares, sofreu resistência, caiu. Na segunda vez, quando rompe, né, passa essa resistência, aí sim ele encontra um topo. E esse topo foi nos 1.200 dólares, ou seja, 6 vezes o valor do primeiro pico aqui de 200 dólares, né, em 2013. Então, depois de romper esse primeiro topo, subiu 6 vezes. Vamos para o segundo ciclo em 2017. Temos uma linha de resistência e suporte nos 3 mil dólares. Então o preço subiu, pegou nos 3 mil dólares, como eu falei para vocês no gráfico anterior, né? Sofreu resistência, caiu, deu uma despencada bonita. Quando voltou a subir, rompeu essa resistência dos 3 mil dólares e foi lá para uma nova alta histórica nos 20 mil dólares. Então, de 3 mil para mais ou menos aí 18, 20 mil dólares, são novamente 6 vezes, tá? 6 vezes de valorização. Agora estamos no ciclo de 2021. O preço subiu, encontrou resistência nos 60 mil dólares, desabou a partir daí e agora voltou a subir, né? Aqui o ponto mais baixo foi nos 29 mil dólares, como a gente sabe, e agora está ali na faixa dos 42, 43 mil dólares. Se romper essa resistência que a gente viu dos 60 mil dólares, qual é a tendência historicamente? Como a gente viu, seria uma mega subida, né? Aqui no caso de 6 vezes. 6 vezes 60 mil, 360 mil dólares. E após atingir esse pico, aí sim um recuo, fazendo essa linha aqui, que era resistência, como suporte. Ou seja, o fundo do poço, depois do fim desse ciclo de alta, seria ao redor dos 60 mil dólares. Você pode falar, caramba, né? Que coisa incrível. 360 mil dólares como ponto mais alto desse ciclo. Eu não vou colocar, obviamente, o meu ponto tão longe. Para mim, 180 mil dólares, seria metade disso, está mais do que bom. O Bitcoin fazer 3 vezes acima do pico anterior, né, o pico de 60 mil dólares, já estaria sensacional. A partir dos 100 mil dólares, eu já ficaria ali mais com o pé no freio. Mas eu quero mostrar para vocês é que esse movimento que a gente está vendo, ele é normal. Aconteceu nos ciclos anteriores e quando ninguém esperava mais, o preço voltou a subir, rompeu a resistência anterior e disparou 6 vezes. Quem estava vendido perdeu o bonde.
E não somente isso aconteceu nos ciclos anteriores, como também tivemos movimentos similares com relação ao RSI do gráfico semanal. Esse é o gráfico semanal do Bitcoin, primeiro ciclo de halving aqui no 2012, 2013. Olha o que aconteceu. O RSI semanal, ele dispara, sobe acima de 90 no RSI, que é um RSI extremo, tá? Faz um primeiro pico, dá uma desabada gigantesca, né? Vai lá embaixo, mas volta e forma um segundo pico de RSI acima de 90. Ciclo de 2017, o RSI dispara, ultrapassa 90 aqui no gráfico semanal, desaba e mais para frente volta a subir, fazendo um segundo pico acima de 90. Passamos para o novo ciclo, né? O novo halving após 2020. O que a gente viu? O RSI sobe, faz um pico aqui acima do 90 no gráfico semanal, justamente no momento que a gente alcança os 60 mil dólares, desabou absurdamente agora, como a gente está vendo. E o que vocês esperam que aconteça? Acabou o ciclo de alta ou, como aconteceu nos ciclos de alta anterior, teremos um segundo pico de RSI ultrapassando a faixa de 90 no gráfico semanal? Para mim é claro que toda tendência gráfica que a gente analisa parece levar a um segundo pico, seja no gráfico de preço, como mostrei para vocês aqui, né, nesse gráfico, seja no gráfico de RSI. Essa é a minha aposta, tá, pessoal? Eu continuo comprado em Bitcoin, apesar do risco agora ser muito maior, porque, como eu falei para vocês, o mercado ainda enxerga o Bitcoin como um ativo de risco. Mas esse risco, para mim, ele é um risco somente de curto prazo. No médio e longo prazo, ele desaparece. Então, eu estou aceitando esse risco para não ter o risco de perder a próxima pernada de alta. Mas, para reduzir o seu risco, fique atento a dois suportes, como eu falei para vocês. Um primeiro nos 42 mil dólares, que é essa linha branca aqui, como eu falei para vocês há muito tempo aqui no canal, e um segundo e último nos 37 mil dólares. Esse rompimento aqui seria preocupante, levando a uma tendência de buscar mais uma vez o fundo dos 30 mil dólares, dos 29 mil dólares, o que seria bem estranho. E para você que, assim como eu, tem carinho por suas criptomoedas e quer guardá-la com segurança, inclusive durante momentos como esse, comprem carteiras físicas, tá? Hard wallets. Não deixem dentro de corretoras, não deixem dentro de carteiras software, né? No computador, no celular, porque o seu risco é muito maior. Na Criptomaníacos, aqui está a loja da Criptomaníacos, tá? O site está aqui na descrição, é criptomaníacos.io/loja. Vocês encontram canecas, camisetas, tudo que vocês me vêm usando aqui no canal, mas também encontram a KeyCard, que é carteira para altcoins. Não é para o Bitcoin, tá? É para altcoins criadas dentro da blockchain da Ethereum. Extremamente segura, é código aberto, não tem nenhum risco para você. Qualquer pessoa pode vistoriar como é o código da KeyCard e ela é integrada com a Status, que é uma carteira de celular. Você vai colocar a tua carteira aqui, guardar suas criptomoedas, mas qualquer transação para ser aprovada precisa do KeyCard. Aí você dá um tapa no teu celular e autoriza essa transação. Sem esse cartão, você não consegue autorizar. Então, é outro nível de segurança para as suas criptomoedas. Enfim, por hoje é só. Não esquece de deixar o like e passar aqui na descrição que tem vários serviços gratuitos e pagos para vocês ligados ao mercado de criptomoedas. Muito obrigado e até a próxima.